Olá, amigos e amigas do canal Teologia Adventista, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Êxodo. Você é muito bem-vinda, muito bem-vinda para juntos começarmos a expandir o nosso conhecimento através desse estudo, que é o estudo hoje número 2. O estudo número 2 tem como título A Sarça Ardente, e nós iremos viajar aqui pelas páginas sagradas e extrairmos da lição da Escola Sabatina, do estudo da Bíblia, lições magníficas. E eu realmente tenho interesse de que essa lição cause um impacto significativo na sua vida e na vida das pessoas quem você ama. Eu quero que o nosso objetivo aqui seja atingir um nível mais elevado de conhecimento para que possamos alcançar o clímax do saber. Já parou para pensar nisso? Nós possamos então adquirir mais compreensão da verdade através da lição de hoje. E eu confesso para vocês que estou muito animado de estudar este capítulo, esta lição dessa semana com você, a Sarça Ardente. Iremos analisar o capítulo 3 e 4 do livro de Êxodo e é uma bênção. Então, sem mais demoras, nós vamos aqui para o nosso mapa mental. Convido você a acompanhar comigo. Nós veremos aqui então essa análise que é feita pelo autor, o contexto, e depois iremos para os temas semanais, os dias do estudo da semana e as considerações finais. Então vou voltar aqui e vamos então para o objetivo da lição. O autor ele faz uma explicação dos principais pontos que aparecem no capítulo 3 e 4 de Êxodo, como eu acabei de mencionar, que Deus se revelou a Moisés chamando para ser o servo que libertaria o seu povo do Egito e o levaria à terra prometida. Moisés se sentiu sobrecarregado com essa nova missão que Deus o deu e pediu que ele escolhesse outra pessoa. Ele não se sentia preparado, capaz, habilitado para essa função. Então, mediante isso, nós vemos que a lição vai falar sobre o encontro de Deus com Moisés, o retorno de Moisés ao Egito, as questões sobre a circuncisão e o encontro de Moisés com Arão, depois os anciãos e, por seguinte, com o povo. Qual que é o contexto que essa lição está inserida? Olha, nós começamos a ver na semana passada que o contexto é que Moisés mata um homem e ele é descoberto. Ele tinha aproximadamente 40 anos de idade, como diz Atos 7:23, tinha 40 anos de idade, e esse fato dele matar esse egípcio para defender um israelita trouxe ira sobre o coração de Faraó, que pensou: como Moisés é um dos nossos e agora se coloca ao lado deles, isso pode nos causar problemas. Moisés foge dali para mais de 450 quilômetros de distância do Egito e se refugia em uma cidade, ou melhor, em uma região chamada região de Midian, onde os midianitas habitavam. Neste período da história, os midianitas viviam como nômades e se deslocavam ao leste, atual Jordânia, a Arábia e a oeste da Península do Sinai. Então, o que nós iremos ver no capítulo 3 aqui é algo que acontece na Península do Sinai. Moisés vive 40 anos ali no deserto, e é o que nós vemos em Êxodo 7, verso 7. E no final desses 40 anos, Deus aparece para Moisés naquela sarça ardente. É o que nós estudaremos no capítulo 3. Nesses 40 anos, ele se casou com Zípora, filha de Jetro, ou Reuel, como a Bíblia fala, e ele teve 2 filhos com ela. O primeiro, o primogênito, que é Gerson, e Eliezer, que era o mais novo. O estudo da lição dessa semana, ele se concentra no final da segunda fase da vida de Moisés. Ele já tinha escrito 2 importantes livros da Bíblia, ou seja, nesses 40 anos que ele fica no deserto, ele escreve o livro de Gênesis e ele tem a inspiração também da história de Jó. O primeiro livro a ser escrito da Bíblia não foi Gênesis, mas sim o de Jó. Então ele escreve Jó e após então ele escreve Gênesis. Após isso que Deus aparece para ele na sarça ardente. E nós veremos que ele vai falar, ele é um profeta muito usado por Deus, porque ele vai ser usado por Deus para falar sobre assuntos muito importantes que são relatados no livro de Gênesis. Quais são esses assuntos, pastor? O grande conflito, a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas, como a história de Abraão. E todos esses relatos são iluminados. Deus dá a revelação deles para Moisés, para que ele escreva, e principalmente o plano da salvação.
Deus quer comunicar o seu plano para o povo e usa Moisés para isso, enquanto ele está naqueles 40 anos cuidando de ovelhas, o rebanho do seu sogro Jetro, ali na península do Sinai. Então, tendo feito essa introdução aqui, nós podemos ir para os temas da semana. Domingo nós iremos ver a sarça ardente, na segunda o anjo do Senhor, na terça o nome do Senhor, na quarta, 4 desculpas, na quinta a circuncisão. Então vamos aqui para a parte de domingo, a sarça ardente. Nós iremos ler o texto, depois a pergunta 1 e depois iremos fazer algumas aplicações finais. Você precisa entender que o estudo da lição precisa ser feito assim. Você precisa ler o texto, você precisa explicar o texto e você precisa aplicar o texto. Então, como muitas pessoas elas utilizam esse vídeo que nós fazemos aqui de forma semanal, eles utilizam dia por dia, afinal eu deixo aqui abaixo na descrição os dias da semana para que você possa navegar ali pelo índice e você estude o domingo. Muitas pessoas estudam o vídeo de uma única vez, outros já preferem estudar por dia da semana. Então aqui a cada dia da semana eu coloquei o texto, a pergunta e a aplicação para que você possa extrair o conteúdo para aquele dia e no dia seguinte, quando você for para a segunda ou para a terça, por outro dia da semana que você estiver, você também tem ali a leitura do texto, você tem ali também a resposta da pergunta e você também tem ali a aplicação. Lembre-se sempre que a resposta da pergunta aqui é apenas uma resposta sugestiva que eu tive ao fazer o meu estudo. Mas é importante que você exercite a sua mente, que você exercite os músculos espirituais da fé, você pondere, analise, para que você também tire as suas próprias conclusões. Também digo para você que nós já fizemos a nossa oração antes de começarmos o estudo da lição aqui, apenas não gravamos a oração, para que você também pare esse vídeo e você faça a sua oração individualmente com Deus e Ele possa revelar a você mediante o estudo, você possa ser ricamente abençoado pelo estudo desse momento. Então, a parte de domingo, a sarça ardente, o texto que nós temos aqui da parte de domingo é Êxodo 3, do verso 1 a verso 6, e nós iremos ler juntos, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que é sacerdote de Midian. Então ele morava ali naquela região da península do Sinai, mas também ele era sacerdote de Deus. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, que também é o mesmo monte Sinai, veremos daqui a pouco. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, o próprio Jesus, que é chamado aqui de anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está, ou em que estás, é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, que análise podemos fazer do texto? Nós podemos ver aqui que Horebe era um lugar seco, significa lugar seco, e significa também o Monte Sinai. Então, aquele mesmo monte que Deus aparece para Moisés e dá a tábua dos mandamentos de forma posterior, nós vemos ele aqui aparecendo para ele primeiramente no Horebe, que era o Monte Sinai. Jetro é também chamado de Reuel, que significa amigo de Deus, e nós podemos ver aqui que os midianitas eram descendentes também de Abraão, por meio de Quetura, que era outra esposa de Abraão. Após a morte de Sara, Abraão se casa novamente. Nós temos aí os textos de Gênesis 25, 1 e 2, você pode depois analisar lá. E podem ter continuado a adorar o Deus verdadeiro por algum tempo. Pelo menos Reuel, que é Jetro, né, com quem Moisés viveu, era o sacerdote do Deus verdadeiro. Tem aí o texto para você conferir, e também Patriarcas e Profeta, página 247. Agora, quando o texto fala uma sarça, nem todas as pessoas entendem o que é uma sarça. O que é uma sarça? Essa sarça ardente era um arbusto espinhoso, possivelmente da família das acácias, muito comum no Oriente Médio e das regiões áridas. E quando Deus aparece para ele naquela sarça ardente, Deus diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa.
aqui nós já tiramos uma primeira lição para nós. Não é onde nós adoramos a Deus que importa, mas se o nome de Deus é invocado em qualquer lugar, na sua casa, na sua sala, debaixo de uma árvore, aquele local se torna um local santo que precisa haver reverência, respeito, porque o nome de Deus ele foi invocado e Deus está ali na sua presença. Então esteja 2 ou 3 pessoas ou mais que estejam reunidos no nome de Deus, o nome de Deus ele está sendo exaltado e então por isso é preciso que você tenha reverência, respeito, amor, que você fique atento, porque aquele local se torna então um lugar sagrado. Agora o fato de tirar as sandálias aqui é muito importante comentarmos, porque há um profundo respeito que é expressado. Moisés ele olha para o meio daquela sarça porque ele ainda não tinha entendido que aquilo era uma representação de Deus, uma revelação do Senhor. Como essa sarça está pegando fogo, mas ela não consome? E ele começa a olhar interessado para saber o que existia ali. E Deus então fala para ele, não se achegue para mais perto, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então ele tem noção de que Deus está falando com ele. A prática de tirar os sapatos antes de entrar num templo, palácio ou mesmo em casas particulares sempre foi costume universal no Oriente Médio e também isso acontecia entre os egípcios. Deus comunica assim com Moisés por saber que ele então entenderia o que ele estava querendo dizer para ele. Olha, você precisa tirar as sandálias porque o lugar que você está é terra santa. Então Deus faz uso de algo que ele já conhecia da cultura dos egípcios e das pessoas do Oriente Médio para dizer para ele que ele estava diante do próprio Deus e ele precisava ser reverente e fiel. Uma vez que sapato ou sandálias carregam poeiras e outras impurezas, a mente oriental considera um sacrilégio entrar calçado num lugar limpo ou sagrado. Agora não quer dizer porque essa era a cultura daquela época que precisamos hoje tirar as sandálias ou os sapatos para entrar na igreja ou na presença do Senhor, ou que para orar eu preciso tirar meus calçados. Não, não é isso o que o texto está dizendo. O texto está relatando algo que aconteceu naquela época, não está com isso prescrevendo ou dando uma ordem, não é um imperativo para que façamos a mesma coisa, tá bom? Então, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó é quem aparece aqui. E quem é o Deus de Abraão e Deus de Jacó? Por que Deus se apresenta para Moisés dessa forma? Ao se apresentar assim, ele fez Moisés recordar as promessas feitas aos patriarcas, aos quais estavam prestes a se cumprir para a sua descendência, os filhos de Israel. Então, Deus se apresenta aqui dessa forma para Moisés, para que ele tenha noção de que ele está realmente diante do próprio Deus, diante do próprio Jesus. Agora pergunta 1, qual a relevância de Deus ter se apresentado como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? A minha resposta foi, o mesmo Deus que lhe havia dado as revelações sobre a história de seus antepassados, estava agora apresentando a ele de uma forma mais concreta para a libertação do povo de Israel e concretizar a promessa de levá-los para a terra prometida, a terra que era Canaã. Essa foi a minha resposta. E qual a aplicação que podemos tirar desse dia? Nós precisamos ter paciência, pois Moisés ele precisou de 80 anos para estar pronto para a tarefa que Deus queria cumprir através dele. Ou seja, ele precisou de 80 anos. 40 anos ele ficou no Egito, mas Deus precisou levá-lo para o deserto. E ali, ao meio ao deserto, Deus lhe comunicou a sua graça, o seu poder, comunicou as suas revelações, mostrou o que seria, então, algo fundamental para o progresso desse povo, as questões espirituais, as questões doutrinárias, a questão da revelação, do que é santo, do que é profano. Ele tinha todo o entendimento disso, a história do grande conflito que se passava ali com Jó, tudo isso, mas ele precisava agora estar pronto no sentido de estar mais humildes. E aqui, quando nós nos consideramos mais indignos, é que Deus nos usa. Você, para ter uma função na igreja, precisa se considerar uma pessoa pequena, indigna e precisa depender totalmente de Deus. Quando você se apoiar na sua intelectualidade, na sua capacidade e nas suas habilidades, você sofrerá, porque quando você se sente muito capaz, Deus ele mostra para você que você precisa se sentir pequeno e depender totalmente dele. Quando nos sentimos indignos e pequenos, aí Deus então vê que nós somos humildes e ele pode nos usar. Você pode ser humilde e mesmo assim ser capacitado pelo poder de Deus. Você pode ter muitas habilidades e mesmo assim não ser usado por Deus, porque Deus só vai usar alguém que se coloca no âmago da vontade dele
e esteja disposto a aprender. Foi por isso que Jesus chamou os discípulos, porque eles eram ensináveis. Eu e você precisamos ser ensináveis, precisamos ser dependentes e precisamos sempre buscar a Deus em oração para resolver e fazermos qualquer coisa. Não pela nossa habilidade, não pela intelectualidade, não pela capacidade cognitiva, não pelo recurso financeiro, não pelo status social, mas por termos o nosso Deus como o nosso guia e como aquele que vai nos orientar e direcionar para alcançarmos o propósito que Ele quer para nós. Então vamos para a parte de segunda-feira, que tem como título O Anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Vamos ver isso aqui? Vamos então para o texto, para a pergunta 2 e depois para a aplicação. O que o texto diz? O texto aqui é o capítulo 3, do verso 7 até o 12. Iremos ler, diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que estás no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e dos jebuseus. Ele começa a descrever aqui os povos que moravam na terra que Deus prometeu dar para o povo de Israel. O verso 9: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Verso 10: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então a primeira coisa que nós fazemos é ler o texto, e nós vamos agora então tirar algumas explicações aqui do texto. Quando Deus diz que ele viu a aflição, ouviu o clamor, eu desci a fim de livrá-lo, nós perguntamos, mas por que ele fez isso apenas agora? Será que Deus ouviu a oração do povo apenas naquele momento? Antes ele não ouvia o clamor do povo? Vamos ver aqui. Pois bem, ele não ouviu isso antes? Quando o texto diz que Deus ouviu o clamor, viu a aflição, desceu para livrar o povo, não significa que Deus não tivesse ouvido a oração deles antes, mas significa que Deus está entrando em providência, está começando a agir em prol do povo, e ele quer usar Moisés para isso. É isso que a expressão idiomática aqui significa. Agora, diz que o anjo do Senhor apareceu. Na verdade, nós vimos isso na lição anterior de domingo. O anjo do Senhor apareceu. Mas o título da lição de segunda é o anjo do Senhor. E aqui, então, o autor ele quer trazer a explicação de quem era esse anjo do Senhor e o que significa o nome anjo do Senhor. A palavra Malach Yavé, que significa anjo do Senhor, é a transliteração aqui, e aqui você tem os caracteres em hebraico para que você veja e note. Essas palavras aqui significam Malach Yavé, ou seja, anjo do Senhor. Então, todas as vezes que aparece a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, se refere a Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus e dois anjos, eles apareceram e conversaram com Abraão ali em Gênesis capítulo 18, 19. Não foi o Pai, porque nunca ninguém viu a Deus o Pai, nenhum ser humano o viu. E a Bíblia diz isso em 1 Timóteo 6, 16 e também João 1, 18. Deus o Pai é revelado mediante Jesus Cristo. Então o anjo, se fosse um anjo aqui, um anjo comum do céu, ele não aceitaria a adoração, porque nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, que quando um anjo aparece para o apóstolo João e revela para ele a explicação, ou revela para ele as revelações do Apocalipse, João se lança aos pés daquele anjo para adorá-lo. Mas o anjo diz, não faça isso, porque eu sou conservo teu dos teus irmãos, adora apenas a Deus. Eu não sou digno de adoração, pois sou um anjo. Então aqui, se esse anjo ele é adorado,
por Moisés, ele recebe adoração, como também em outras partes da Bíblia aparece a menção a Malach Yavé, ou seja, anjo do Senhor. Essa expressão significa o próprio Jesus em sua forma pré-encarnada. Ele não tinha o nome de Jesus, mas ele é quem se revela a Moisés, ele quem dirige e conduz o povo para fora do Egito com a finalidade de dar a eles o cumprimento da bênção ou da promessa que ele tinha feito a Abraão de os tornar um grande povo, de os multiplicar e abençoá-los e abençoar as outras nações por meio deles. Então vemos aqui que o anjo do Senhor é a referência ao próprio Jesus que aparece, ou seja, Deus o Filho aparecendo para Moisés no meio da sarça ardente. Então chegou a hora de Deus agir e Moisés seria o instrumento pelo qual Deus cumpriria sua promessa. Moisés deveria enfrentar o faraó Tutmés III, como explicamos na lição anterior, a quem ele conhecia muito pessoalmente desde a época que cresceu no palácio de Faraó. A mãe adotiva de Moisés já havia falecido e agora ele tem que voltar para enfrentar ali, quem sabe, aquele que durante muitos anos foi criado junto com ele, quem sabe como irmãos, como amigos, mas pelo grande propósito que ele tinha de tirar o povo, isso faz agora os dois estarem em lados opostos, em lados antagônicos. Moisés agora representa um inimigo para o faraó do Egito que não tem interesse em que o povo seja libertado. Muito bem? Então, já que nós lemos o texto, explicamos o texto, agora nós vamos para a pergunta número 2. E a pergunta 2 diz assim: como Deus explicou a Moisés por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito? Então, como Deus explicou a Moisés por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito? A minha resposta é uma que veio à minha mente, foi o hino que tem no Inário Antigo, né? O hino número 500, se não estou enganado, que diz: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante, Deus vê sua angústia e o acalma. Então Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele não observa a nossa vida de forma passiva. Ele se interessa por você, por seu povo, ele se interessa pela sua relação conjugal, ele se interessa pela forma como você cria os seus filhos, ele sabe os problemas que você tem enfrentado, mas ele não olha isso de forma passiva apenas, mas ele se interessa de forma ativa, ele se preocupa com você como ele se preocupava com o povo, ele sente compaixão pelo povo e quer salvá-lo, ele quer redimir, ele quer libertar o povo daquela circunstância desvantajosa, negativa que eles encontram, aquela opressão que Faraó faz para com o povo de Deus não agrada ao Senhor. Deus, ele não se agrada disso e ele quer tirar, ele quer tornar essa nação, a nação do povo de Israel, uma nação novamente digna e uma nação livre. E ele quer usar Moisés para isso. Agora, qual aplicação nós podemos tirar aqui nessa parte? Quanto tempo você tem esperado para que Deus ele venha agir em sua vida? Quanto tempo você tem esperado o agir de Deus no seu viver? Quanto tempo você tem orado pela conversão de alguém na sua família? Quanto tempo você tem orado a Deus para que Ele venha e opere uma intervenção especial na sua vida? Quanto tempo você tem orado por isso? Será que está demorando? Você acha que está demorando? Deus, ele esperou que Moisés tivesse 80 anos para que pudesse cumprir a sua promessa para o povo usando Moisés, porque agora sim Moisés estava pronto. Mas mesmo assim Moisés achava que não estava. Deus ele se importa com você e comigo. Deus quer usar você também e a mim. Por isso, o tempo de Deus não é o meu tempo e o seu tempo. Nós queremos que as coisas sejam em nosso tempo, mas Deus tem um caminho mais excelente. Ele conhece um caminho mais especial para mim e para você e Ele quer efetuar uma transformação plena em mim e em você. Ele quer restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família. Ele quer desenvolver o seu caráter a tal ponto que você possa vindicar o caráter de Cristo, ou seja, você exemplificará em sua vida qual é o caráter de Deus. Por isso, você e eu precisamos, dia após dia, estudarmos mais a Bíblia, abandonar os nossos pecados e amar mais poderosamente o nosso Deus, mais profundamente o nosso Deus, porque Ele quer que nós sejamos representantes dele na terra. Você está representando Deus na terra e tem gente que está assistindo você viver.
Preste bem atenção nisso. Tem gente que está assistindo você viver. Como você reage à sua vida? Como você lida com as pessoas ao seu redor? Tudo isso demonstra se você é de Deus ou não. Então que nós possamos entender aqui que nós precisamos esperar o tempo de Deus e que Deus ele se importa comigo e com você e Ele quer agir na nossa vida. Vamos agora para a parte de terça-feira, o nome do Senhor. Nós vamos ler então o texto, vamos para a pergunta número 3 e depois para as aplicações que nós podemos tirar do texto. Qual o texto aqui? Ora, a lição, ela nos incentivou a ler do versículo 13 até o versículo 22. Eu extraí apenas alguns versículos aqui, do 13 ao 17, e vou ler com vocês, e o texto diz o seguinte: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Verso 15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Agora que nós lemos o texto, nós precisamos então explicar o texto. E vamos aqui para algumas explicações do texto. Quando Deus diz, eu sou, o enviou. Por que Deus diz, eu sou, o enviou? Então a palavra eu sou, ela tem uma explicação porque Deus queria dizer para eles que Ele é um Deus imanente e ao mesmo tempo transcendente. O que significa que Deus é imanente? Que Deus está conosco, Deus está próximo, Deus está perto. Ele se preocupa de maneira singular comigo e com você. Se você e eu fôssemos pessoas únicas no mundo, Ele ainda se preocuparia com você, Ele ainda se preocuparia comigo. Deus ele está ao mesmo tempo transcendente, está além, Ele cuida de todos, está fora do tempo, Ele age, Ele conhece o tempo tanto do seu início, como o seu meio, como o seu fim, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Isso quer dizer que Deus é transcendente, está além e acima de tudo. Ele habita no seu alto e sublime trono, mas também Ele é imanente, Ele habita conosco, pertinho de nós, Ele ouve nossas orações, Ele sabe todos os detalhes de nossa vida, o que nós pensamos, como lidamos no dia a dia com as nossas tarefas, das mais diversas possíveis, e Ele está ali querendo nos conduzir. Então, eu sou o que sou. Ele não era e nem será. Ele sempre é, sempre existiu e sempre existirá. Agora, Ele também é apresentado na Bíblia como Yahvé. A palavra Yahvé é o tetragrama sagrado. Ele é um Deus pessoal e próximo. O eu sou deriva da forma Yahvé, que é o tetragrama sagrado. É o nome de Deus apresentado nas Escrituras, com frequência traduzido como Senhor. Em várias versões da Bíblia, quando a pessoa vê o nome, o tetragrama sagrado, que são aquelas 4 letrinhas em hebraico, nisso essa pessoa entende que ali está se referindo ao Senhor. Tá? Para os judeus, Yahvé, que são essas, olha essa palavra aqui, 4 letrinhas sagradas do tetragrama sagrado. Yahvé ou Jeová sempre foi o nome sagrado pelo qual o verdadeiro Deus é diferenciado dos deuses falsos. Então Deus ele se relaciona com o povo com muitos nomes. Né? Elohim, El Shaddai, temos o nome Yahvé e vários outros nomes, né? Yahvé Sevaot. Aqui nós vemos o nome Yahvé, o grande eu sou, que é o nome de Deus. Se você depois tiver mais interesse em saber um pouco mais sobre o nome de Deus, você pode conferir este link que eu deixo aqui para que você então tenha entendimento
um pouco mais do nome de Deus, um vídeo que vai explicar somente sobre isso. É um dos melhores que eu vi até hoje. Então a palavra Elohim indica o Deus poderoso, o Deus forte. Por que é importante aqui? A lição na parte de terça-feira, falando sobre o nome do Senhor, ela explicou aqui para nós que Deus se apresenta com o nome Yahvé, que representa um Deus pessoal e um Deus próximo, mas também Elohim, indicando o Deus poderoso, todo-poderoso, forte, transcendente, o Deus de toda a humanidade, o governante do universo, o Deus que é criador e mantenedor de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Yahvé e Elohim, então, são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos do relacionamento de Deus conosco ou com o ser humano, tá bom? Então, nós lemos o texto, fizemos uma explicação aqui de que Deus chama Moisés e o dirige para o Egito. E nós vamos para a pergunta 3, que diz: por que Moisés desejava conhecer o nome de Deus e qual era a importância desse nome? Nós vimos um pouquinho ali. A resposta que eu trouxe para a minha lição é a seguinte: Moisés não entendia o que o nome de Deus significava em sua plenitude, de sua forma completa e ampla. E ele queria se apresentar diante do povo de Deus que estava no Egito e dizer: eu estou sendo enviado aqui pelo Deus tal. Porque os deuses do Egito eram vários e ele queria se apresentar como aquele que estava em nome do Deus verdadeiro, Deus criador de todas as coisas. E ele então pergunta: em nome de quem eu me apresentarei? E Deus diz para ele: você irá se apresentar no nome do Deus Eu Sou o que Sou. O nome tem a ver com o caráter de Deus. Deus ele estava dizendo: o meu nome tem a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sempre serei, aquilo que eu faço na vida das pessoas. Então o nome de Deus tem a ver com o caráter de Deus, a bondade de Deus, com o que ele pensa, o que ele é, o que ele espera também de nós, tá certo? Então, até eu lembrei do segundo mandamento que diz, ou melhor, do terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome de Senhor teu Deus em vão. O que é não tomar o nome de Deus em vão? Não tomar o nome de Deus em vão tem a ver com viver de acordo com o caráter dele. Eu e você não podemos dizer que somos cristãos, que somos filhos de Deus, e vivermos como se não fôssemos, tendo atitudes totalmente diferentes do que se espera de um cristão, do que se espera de um filho de Deus. Então, ter o nome de Deus em nossa vida, ou viver pelo nome de Deus, ou pregar o nome de Deus, significa também viver de acordo com o caráter de Deus. Porque o propósito principal de Deus em nossa vida é que nós sejamos restaurados à imagem de Deus, que nós tenhamos novamente o caráter de Cristo em nós e que possamos representá-lo bem. Os nossos pensamentos têm que ser de acordo com os pensamentos que Deus quer para nós. Nossas palavras devem ser palavras de acordo com a vontade de Deus. E então nós podemos ir para a aplicação. Nós precisamos ter reverência diante do Senhor, respeito e seriedade com as coisas espirituais. Por isso que você e eu não podemos tratar as coisas sagradas como profanas. Precisamos ter cuidado com a Bíblia e estudá-la todos os dias. Agora, a Bíblia não é um livro sagrado que é como um amuleto que deve ficar apenas em cima da mesa da minha sala ou do meu quarto para espantar os mal-olhados ou espantar os espíritos ruins. Essa não é a função bíblica, não é a função da Bíblia. A função da Bíblia é que eu e você devemos estudá-la todos os dias e invocar o Deus de sua palavra, o Deus que se revela por meio de sua palavra. Então, você não pode tratar aquilo que é sagrado como se fosse profano. Diante do Senhor, no momento de estudar a Bíblia, não é um momento na igreja de você pegar o seu celular e ficar olhando redes sociais enquanto o pregador está pregando, enquanto o professor está passando a lição. Você precisa também, de forma atenta, estudar a Bíblia, conferir os textos, analisar a oração, falar amém, concordar ou discordar, né? Mas concordar na oração, discordar daquilo que foi falado que você achou que não é correto, mas fazer essa apresentação da sua opinião de forma respeitosa. Você deve evitar conversas paralelas e o desvio de atenção no culto. Então, tendo visto isso, nós vamos agora para a parte de quarta-feira, que tem como título 4 desculpas. Então vamos ler aqui os textos e as perguntas. Aqui na parte então de quarta-feira nós temos duas perguntas, a 4 e a 5. Vamos ler primeiro o texto que é sugerido na pergunta número 4, que é o texto do versículo 1 até o 17. Eu trouxe apenas alguns versos aqui que eu julguei ser mais relevantes para esse momento, mas você pode ler
todo o texto sugerido pelo autor da lição. Eu vou ler do verso 1 até o 7, depois vou pular para o verso 9. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não lhe apareceu? Perguntou o Senhor. Que é isso que tens na mão? Respondeu: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, ou seja, a serpente, e ela se tornou novamente o bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Verso 9 agora. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirão a voz. Tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. E a pergunta 4 vem justamente falar sobre esses sinais. Que sinais o Senhor ordenou que Moisés realizasse para fortalecer sua posição como mensageiro de Deus? E aqui a resposta é: a sua vara se transformaria em serpente, a sua mão ficaria leprosa e transformaria água em sangue. Utilizando esses 3 sinais, ele estaria agora apto para se apresentar diante do faraó, nós acreditamos ser Tutmés III, e pedir a ele que libertasse o povo de forma passiva, sem guerra, sem dificuldades. Mas sabemos que não foi assim. Houve uma dificuldade da parte do faraó em atender à voz de Deus que estava sendo passada mediante Moisés e Arão. Agora na pergunta, ou melhor, no texto 2, aqui diz, leia do versículo 10 a 18. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois me falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então vamos começar a dar as explicações aqui. Moisés ficou 40 anos no Egito e depois 40 anos no deserto de Midian, junto com seu sogro Jetro, com sua esposa, enfim. 40 anos, é provável que ele tenha esquecido um pouco do idioma dos egípcios. É bem provável, por não fazer uso frequentemente da língua, ele pode ter esquecido um pouco dela. Mas o texto também diz que ele não era eloquente, não tinha boa retórica, não era um bom orador, não sabia falar em público muito bem. Aí, nós podemos ver no verso 11, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, ou o surdo, ou o que vê o cego, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca a palavra. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto? Ele diz: quem sou eu? É uma primeira desculpa que ele faz. Quem sou eu? Eu não sou ninguém para poder ir diante do faraó, com todo aquele exército, com aquele poder bélico, com todas aquelas estratégias militares, com todas aquelas armas. Quem sou eu? Eu sou o pequeno, sou o único. O que eu poderia fazer diante de um faraó? E como eu poderia libertar um povo como aquele? 2 milhões de pessoas? E ele diz: quem és tu? Quem é o Senhor para que eu possa me apresentar como representante do Senhor? É uma outra desculpa. Eles não vão saber quem é o Senhor e não acreditarão em mim por isso. E se eles não acreditarem em mim? Eu nunca fui eloquente, aqui eu deixei a explicação, não esqueci do idioma, eu não tinha uma boa oratória. Aí nós podemos ir para a pergunta 5. Como o Senhor respondeu a Moisés, que lições podemos tirar disso em qualquer situação para a qual Deus nos chamar? Então, quais as lições que eu tirei aqui? Deus, ele diz para Moisés: eu porei em tua boca o que deve dizer. Eu porei na boca também do teu irmão o que ele deve dizer.
Deus, então, ele não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que são chamados. Ele promete estar com Moisés, como promete também estar comigo e com você. E ele promete enviar uma ajuda, enviar o irmão dele, de Moisés, que era Arão, para o auxiliar, né? Arão tinha um pouco mais, 2 ou 3 anos de idade a mais do que Moisés. A aplicação que nós podemos tirar aqui hoje: não crie desculpas para servir a Deus, pois o maior beneficiado será você. Por isso, se a comissão da sua igreja orou e buscou o Senhor, e eles entenderam que você seria um oficial que poderia ser usado de forma poderosa para o cumprimento da missão, para a pregação, para o serviço da obra de Deus, não se desvie, não crie desculpas. O maior beneficiado em servir a Deus será você mesmo. Quem seria Moisés se não tivesse cumprido a missão de Deus? Ou cumprido a missão que Deus o deu? Aonde estaria Moisés? Ele não seria lembrado como foi lembrado? Ele não estaria hoje no céu, como a Bíblia diz que ele foi ressuscitado, levado para o céu, e em vez de desfrutar da Canaã terrestre, ele está desfrutando da Canaã celestial. Quem seria ele se não tivesse se lançado ao braço de Deus e deixado ser guiado, direcionado, se ele não tivesse deixado ser um instrumento na mão de Deus? O que será de sua vida se você desfiar o pé do caminho que Deus tem para você? Possamos pensar nisso. Vamos agora para a parte de quinta-feira, que tem como título A Circuncisão. Nós vamos ler então o texto e depois iremos tentar responder a pergunta aqui, número 6. Verso 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher. Olhem só, o que acontece? O texto está sugerindo que leiamos aqui o versículo 18 até o 31, mas nós leremos do verso 20 alguns textos mais importantes. Vou ler o verso 20, depois vou lá para o verso 24. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-os montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então, olha, Moisés aqui conversa com seu sogro concorda, ele deixa tudo organizado, pega sua esposa, seus 2 filhos, Gerson, que era o primogênito, e Eliseu, que era o mais novo, colocam eles sobre um jumento e ele começa a se dirigir para o Egito. E no caminho, o verso 24 diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Deus via um anjo para matar Moisés. Interessante, não é mesmo? Ele tinha aparecido para Moisés no capítulo 3 para dar uma missão, e agora aparece para ele querendo matá-lo. Por quê? Vamos continuar lendo o verso 25. Então Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda, ela fez aqui uma pederneira com a pedra, né? Cortou o prepúcio de seu filho, lançou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, e ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Verso 27. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi, e encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras, vou aumentar aqui, todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Verso 29. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, para que o povo cresce que realmente Deus estava sendo enviado, ou melhor, que Moisés estava sendo enviado por Deus. O verso 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, olha só, ele se dirige para o Egito, ele se encontra primeiramente com Arão, depois se encontra com o povo, mostra os sinais, o povo crê e eles ficam convictos de que realmente Moisés foi enviado por Deus para os libertar dali. Agora tem um ponto aqui que precisa ser analisado. No meio do caminho, o anjo aparece para Moisés e tenta matar Moisés. Por que tenta matar Moisés? Porque Moisés não tinha cumprido a circuncisão. Vamos ver um pouco melhor isso aqui. O que é então circuncisão? O sinal da aliança do Senhor com Israel era demonstrado através de um rito de circuncisão. Então Deus tinha um pacto, uma aliança que ele fez com o povo de Israel, com Abraão, que era a circuncisão. Como ele tinha feito um pacto no início com Noé, o arco-íris era um sinal de um pacto, agora aqui a circuncisão era um pacto de uma aliança, em que o povo seria fiel ao Senhor e iria circuncidar as crianças a partir do 8º dia de vida. Então vamos ver um pouquinho mais aqui. O que é circuncisão? Nós temos aqui o texto de Gênesis 17, o verso 10 até o 14, onde Deus aparece para
Abraão e disse para ele que ele deveria circuncidar todo filho macho que nascesse da sua descendência. Isso seria por sinal entre Deus e ele, era um sinal. Assim como a Bíblia também diz em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, que o sábado é um sinal entre Deus e nós. Agora, vamos avançar aqui. O que é a circuncisão? Eu trouxe para você ver uma imagem para que você entenda melhor a cirurgia de circuncisão. A circuncisão era feita em todo menino, ou seja, do sexo masculino, onde o prepúcio, circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio. O que era o prepúcio? O prepúcio era essa pele aqui do pênis. E ela era cortada, essa glande ficava exposta. Isso era a cirurgia de circuncisão que foi apresentada para Abraão em Gênesis 17, verso 11. Esse seria o sinal da aliança entre Deus e o povo. Vamos voltar aqui agora para o estudo. E qual que era a idade que a pessoa deveria ser circuncidada? A circuncisão acontecia em crianças, a Bíblia apresenta que era no 8º dia e deveria ser circuncidado de acordo com Gênesis 17, verso 12. Agora, só porque crianças deveriam ser circuncidadas, isso não significa que adultos não eram circuncidados? Ora, em muitos momentos na Bíblia, houveram homens que não tinham sido circuncidados na sua infância e foram circuncidados na fase adulta. Nós podemos ver isso aqui no relato de Josué 5, verso 2 ao verso 5, que fala que eles fariam facas de perderneiras e circuncidariam os filhos de Israel que já eram adultos, aqueles que tinham nascido no deserto, aqueles que saíram do Egito eram circuncidados, mas aqueles que nasceram depois no Egito, no deserto, não eram circuncidados, e por isso Josué foi instruído por Deus para que fossem então circuncidados. Tá bem. Qual que era o benefício da circuncisão? Hoje a ciência chegou à comprovação de que a circuncisão está associada à diminuição de incidência de HPV e à diminuição de risco de infecções do trato urinário e de câncer de pênis. Se você quiser saber um pouco mais, tem um vídeo que explica mais sobre a circuncisão, eu deixo aí também um link para que você possa depois gastar um tempo, se dedicar algum tempo para poder aprender mais sobre isso. Pois bem, Moisés ele circuncidou o filho primogênito mais velho que era, então Gerson, mas não circuncidou o mais novo que era Eliezer. E por que ele não circuncidou o filho mais novo? Sendo que ele sabia de toda essa história, ele foi inspirado por Deus para escrever o livro de Gênesis e contar a história de Abraão e como ele deveria ter então essa marca na pele, no corpo, que demonstrava que eles eram filhos de Deus. Ora, essa é a pergunta. Por que ele não circuncidou? Eu extraí o livro Patriarcas e Profetas, do livro Patriarcas e Profetas, essa parte, que diz assim: em caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível a respeito do desagrado do Senhor. Deus estava desagradado, Deus se desagradou da atitude de Moisés. Um anjo apareceu de maneira ameaçadora, como se fosse imediatamente destruí-lo. A explicação alguma se dera, Moisés, porém, lembrou-se de que havia desatendido um dos mandos de Deus. Cedendo à persuasão de sua esposa, negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais moço. Então, olhem só, a ordem era clara, todas as crianças no 8º dia deveriam ser circuncidadas. Quando Moisés circuncidou o primeiro, parece que isso gerou uma insatisfação no coração de Zípora e ela não quis que Moisés circuncidasse o segundo filho quando esse nasceu. Então, por isso, o anjo aparece para matar Moisés. E o que acontece no decorrer da história? Ele deixara de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos do concerto de Deus com Israel. E tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel não poderia senão diminuir a força dos preceitos divinos sobre o povo. Zípora, temendo que seu marido fosse morto, efetuou ela mesma o rito, e o anjo então permitiu a Moisés que prosseguisse com a jornada. Em sua missão junto a Faraó, devia Moisés ser colocado em posição de grande perigo. Sua vida unicamente podia preservar-se pela proteção dos santos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois que não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Olha só que interessante. Ele não circuncidou o filho, cedendo à persuasão de sua esposa, negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais novo. Por que era importante ele cumprir isso? Ele tinha escrito a história de Gênesis, sabia muito bem sobre a importância dessa aliança com Deus.
e ele precisava também da proteção de Deus na sua vida, e Deus não poderia continuar protegendo, não poderia utilizá-lo como instrumento se ele desobedecesse às regras, às leis do Senhor. Então que nós podemos tirar lições muito importantes. Precisamos obedecer a Deus em toda circunstância. E antes de falar um pouco mais das aplicações que podemos tirar desse texto, vamos ler a pergunta 6 e respondê-la. Como entender essa história estranha e o que aprendemos com ela? Então nós já entendemos um pouco essa história estranha e o que nós aprendemos com essa história. Por mais que você seja um escolhido de Deus, foi chamado por Deus para ser um líder, para ser um ancião na sua igreja, para ser um líder do departamento, você não é isento de obedecer à palavra de Deus. O fato de ter uma função na igreja não isenta de obedecer à palavra de Deus, de ser fiel ao Senhor. Muitas vezes eu fico preocupado com respeito a isso. Eu vejo pessoas que têm funções de liderança muito importantes, como o caso, presidentes de associações, pastores, anciãos de igreja, pessoas que têm uma liderança forte na sua igreja, e ele acha que a sua liderança o isenta de obedecer os mandamentos de Deus. Deus diz para todos nós que seremos julgados de forma individual. Cada um de nós precisaremos comparecer diante do tribunal de Deus e daremos conta daquilo que fizemos por meio do nosso corpo, pelas nossas obras. Por isso eu e você precisamos cuidar com aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos e agimos. Porque a Bíblia deixa uma advertência para nós em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-os a vós mesmos. Moisés não poderia ser apenas um ouvinte, ouvir a mensagem, escrever o livro de Gênesis e não colocar isso em prática em sua vida. A sua família precisava estar de acordo com os parâmetros da lei de Deus. E é por isso que então Zípora pega uma pedra e ela opera ali a cirurgia da circuncisão, cumprindo a vontade de Deus, e estariam agora aptos para serem protegidos por Deus. Será que eu e você muitas vezes temos nos colocado em condições em que os anjos de Deus não podem nos proteger? Será que estamos vivendo uma vida tão longe dos padrões de Deus que o anjo do Senhor não pode estar na nossa presença? Será que os anjos do Senhor podem estar com você, dentro da sua casa, com a sua família? Ou as suas conversações diárias têm expelido os anjos do Senhor? Será que por não obedecermos o Senhor da maneira adequada, o anjo do Senhor tem se afastado de nós? Será que temos guardado o sábado da maneira correta? Ou é um dia que temos ligado a televisão, assistido filmes, novelas, jogos de futebol? Será que o dia de sábado é um dia que nós nos deleitamos na presença dele e nós estamos estudando a Bíblia e pensando nas coisas sagradas, nas coisas elevadas, nas coisas espirituais? Ou será que temos passado mais tempo nas redes sociais no dia de sábado? Como pode Deus nos abençoar estando-nos tão longe do que Ele quer para nós? Será que estamos vivendo o que nós estamos pregando? O que estamos lendo todos os dias na nossa lição do Escola Sabatina? O que estamos ouvindo na igreja todos os dias? Quais são então as considerações finais? O que nós aprendemos essa semana? Deus tem o seu tempo de operar. Devemos ter paciência. Quando nós pedimos algo para Deus, precisamos esperar pacientemente nele e Ele nos dará as bênçãos que tanto precisamos. Não é no tempo que nós queremos, mas Ele irá efetuar a cura, o milagre, o perdão. Ele trará para nós as bênçãos. Só precisamos esperar. Precisamos considerarmos pequenos e dependentes de Deus para que Ele possa nos usar. Precisamos ter reverência diante do Senhor e diante do seu nome. Deus está agindo na história para a salvação da humanidade. Deus tem colocado todos os seus meios. Ele tem colocado as suas mãos e as minhas mãos, todos os meios para salvar a você e a mim. Deus está agindo na sua vida e Ele quer agir na sua vida para salvar. Não crie desculpas para deixar de cumprir o plano de Deus na sua vida, pois Ele sabe que se você seguir o plano dEle, sua vida será melhor e terá um novo caráter capaz de prepará-lo para o céu. Como tem sido o seu caráter? Ele tem sido moldado pelo quê? O que você tem colocado diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos? Tudo isso vai moldar o seu caráter. Por isso, busque aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é amável. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento, seja isso que ocupe a sua vida. Se prepara para o céu, porque Jesus está voltando. Assim, nós podemos então concluir aqui o nosso estudo semanal, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Foi uma alegria estudar a Bíblia na sua companhia. Que Deus abençoe você e a sua família e que você seja ricamente fortalecido no Senhor com esse estudo semanal. Nós nos encontramos na próxima lição. Até lá!